Eu sou Gilberto Fontoura, radialista e jornalista profissional, curitibano, que ama muito esta terra. Nasci em Curitiba, no Alto da Glória, e resido aqui toda a vida. Sou casado, meus pais, Ubaldino Leal Fontoura e Aziulê Rippel Bittencourt Fontoura. Sou casado com Isolete Costa Curta Fontoura e tenho 3 filhos, Júlio César, Jaqueline e Maurício. Eu comecei em rádio, muito cedo, aí por volta de 15 anos de idade. Minha mãe ouvia muito rádio, meus pais ouviam muito rádio, naquela época, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas uma certa manhã de domingo, eu ouvi na então Rádio Guairacá de Curitiba, a voz nativa da terra dos Pinheirais, ZYM5. A Rádio Guairacá deixou de existir, depois passou a ser Rádio Iguaçu, depois também saiu do ar, mas naquela época a Rádio Guairacá, ela e a Rádio Clube Paranaense, eram as 2 emissoras mais ouvidas de Curitiba. Nós tínhamos na capital paranaense em torno de 5 a 6 emissoras. E naquele domingo, na Guairacá, estava no ar o programa Clube Mirim. Era um programa infantil, de auditório, com cantores, cantoras, músicos aí na faixa de 5 a 12, 14 anos. Domingo às 10 da manhã, depois, logo a seguir, entrava no ar o Grêmio Juvenil M5, daí para crianças já adolescentes, com mais de 15 anos. E neste programa havia um concurso de novos talentos, que eu ouvi com o patrocínio de chocolate Salvari. Eu ouvi e achei que eu poderia participar no domingo seguinte, porque eu era um locutor esportivo. Eu pretendia ser um locutor esportivo. Eu brincava com futebol de botão, com meus amigos do bairro, e narrava os jogos de futebol de botão e imitava os locutores esportivos da época. O Pedro Stengel Guimarães, o Colmar Rocha Braga, João Feder, Rafael Iatauro, Paulo César Braga Tênios, Colombino Graçano, aquele pessoal espetacular, Machado Neto. Quem sabe até o Willy Gonzer estava começando naquela época. Fui no domingo seguinte à Rádio Guairacá, na Barão do Rio Branco, fui aprovado como um locutor mirim, que começaram a me dar alguns momentos do programa para que eu o apresentasse. E aí fiquei. Havia lá as cantoras, cantores, músicos, e eu seria um futuro locutor, um futuro apresentador, um futuro animador de auditório. E comecei então, lá pelo ano de 1957, a minha vida no rádio. Depois ali eu fui para a discoteca, fui apresentar programas de estúdio, fui ser plantão esportivo, locutor esportivo, enfim, de repente eu tinha uma carteira profissional, a minha primeira carteira profissional assinada em 1963, daí já na Rádio Independência. Mas saí da Guairacá, passei um tempo na Rádio Colombo e depois Rádio Independência. E aí uma trajetória enorme, trabalhei em diversas emissoras, fui produtor, fiz tudo em rádio. Produtor, animador, discotecário, repórter. Mas paralelamente ao esporte, eu me dediquei muito à crônica esportiva porque eu gostava muito de futebol. Então ali eu exerci todas as funções de plantão, repórter, até narrador. E passando em rádio por diversas emissoras, certa ocasião eu fui chamado em 1972 para trabalhar na TV Paranaense Canal 12. Iniciei então minha atividade num novo veículo que foi a televisão, apresentando um programa de esportes e depois narrando e fazendo reportagens esportivas para a TV Paranaense Canal 12. Mas nunca deixando o rádio. No rádio eu encontrei grandes amigos, grandes parceiros que me abriram espaços, que me orientaram, foram meus mestres verdadeiros.
e depositaram muita confiança em mim. Eu cheguei a ser diretor artístico, a diretor-geral, e enquanto começava também a minha atividade como assessor de imprensa, como jornalista, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura Municipal de Curitiba, no Detran, na Fundação Cultural, em diversos órgãos e até em empresas particulares, eu estava com o rádio, sempre com o rádio e com a televisão. Fiz, como todo profissional de rádio, de televisão, ao longo de sua vida, vocês podem pesquisar, podem ver, a gente, naquela época, e eu acho que ainda hoje, exerce múltiplas funções sempre. Nunca tem uma vida tranquila de poucas horas de trabalho. O jornalista, o radialista, ele tem uma vontade imensa, ele carrega com ele uma paixão desmedida, alguma coisa que o torna insaciável. Ele quer estar sempre à frente da notícia, buscando os fatos. Ele é uma pessoa inconformada socialmente com o mundo em que vive. Ele está procurando ajudar, orientar, denunciar. É um ser vivo, talvez um pouco agressivo, mas indomável seria, quem sabe, este termo. Com muita poesia, com muita paixão, mas nunca se omitindo em momento algum. O radialista, quando você dá folga para ele, ele aparece no local de trabalho. O que você está fazendo aqui? Você está de folga hoje. Não, mas eu vim aqui rever meus amigos. O radialista não vive sem rádio, o jornalista não vive sem jornal, a pessoa de televisão vai viver a vida toda com esses veículos que são maravilhosos, porque nos colocam à frente do ser humano, porque nos fazem acreditar, confiar e que nos fazem esperar por dias melhores, nos fazem ser otimistas quanto à vida e nos ensinam como ajudar as pessoas. O radialista, o jornalista tem lá seus defeitos, é um ser humano que peca também, mas ele sempre, acima de tudo, será um solidário. Será um solitário. E um solidário consigo mesmo, com as suas vontades e com as suas razões. Ele pode ter uma grande equipe, ele pode fazer parte de um conjunto de pessoas, mas ele tem lá, no seu coração, o seu próprio rádio, o seu próprio jornal. Bom, no rádio eu encontrei o Jair Brito, diretor de rádio, um gêniozinho do rádio, como Euclides Cardoso, Renato Mazanic, Elon Garcia, enfim, pessoas maravilhosas. E no grupo da RPCom, da GRPCom, no grupo da Rede Globo do Paraná, a figura notável do Dr. Francisco da Cunha Pereira Filho, um dos homens mais importantes da comunicação do Paraná, que confiou em mim, que me considerou, que me delegou poderes e espaços na sua empresa. Então, eu, no rádio, com o Jair me deu oportunidades para fazer aquilo que eu mais queria, reportagens. E eu passei a ir a São Paulo, a fazer coberturas daqueles festivais de música popular da TV Record de São Paulo, passei a ir cobrir o Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro, passei a viajar sempre, passei a ser o repórter 24 horas da Rádio Independência do Paraná, que foi líder de audiência, que teve um período extraordinário, que dominou Curitiba nos anos 66, 67, 68, depois eu fui com o Jair em 69 para a Rádio Clube e ele me mandou, uma loucura dele, me mandou para a Itália fazer cobertura do Festival de Sanremo. Em 70 eu voltei para a Rádio Independência fazendo cobertura dos festivais, dos grandes musicais e eu estava toda hora viajando no Rio, São Paulo, onde quer que estivessem os grandes cantores e os grandes artistas daquela época. Nós tivemos uma fase muito rica com os musicais da Elis Regina, do Aguinaldo Raiol, do Wilson Simonal, os programas humorísticos e musicais com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee, Sérgio Ricardo, Os Mutantes, tudo aquilo. Fiz uma cobertura inesquecível também da primeira, não aconteceu a segunda, foi a primeira e única Bienal do Samba em São Paulo, cuja música campeã foi Lapinha, defendida pela Elis Regina.
E eu cobri os festivais, não aquele de 66, em que venceram Disparada, com o Jair Rodrigues, e a banda de Chico Buarque de Holanda, as duas foram consideradas em primeiro lugar. Na verdade, quem venceu foi a banda, mas o Chico Buarque de Holanda pediu aos diretores da TV Record, disse a eles que não aceitaria o primeiro lugar, aceitaria apenas se o primeiro lugar ficasse também com Disparada. Portanto, o júri indicou duas músicas em primeiro lugar, Disparada e a banda. Disparada com Jair Rodrigues e a banda com Nara Leão e Chico Buarque de Holanda. A partir desse festival da Record, passaram a ter grandes ibopes e houve uma sequência de grandes programas musicais. Os festivais continuaram. O festival seguinte, eu fiz cobertura no Teatro Paramount, em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Este teatro depois passou a ser Teatro Bandeirantes. E existe hoje com outro nome em São Paulo. E o festival que eu cobri 30 dias antes e permaneci o tempo todo em São Paulo, teve como vencedora Ponteio, de Edu Lobo, com Edu Lobo e Marília Medalha. E ali que apareceram as músicas que ficaram na história da música popular brasileira. Domingo no Parque, com Gilberto Gil, e Alegria, Alegria, com Caetano Veloso. Essas três músicas ficaram durante 20 anos e até hoje, sendo tocadas e cantadas pelo público brasileiro. Estavam renascendo os grandes programas musicais, os novos talentos. Nós tivemos lá nos anos 50 Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Marlene, Calbi Peixoto. Depois nós tivemos os festivais com Elis Regina, com Caetano, com Gil, com Milton Nascimento, essa turma toda. Nós tivemos fases da música popular brasileira. Hoje a música popular brasileira já está focada e está badalada com o chamado sertanejo universitário. Mas as fases áureas, mais ricas, mais exuberantes, mais dominadoras da música popular brasileira aconteceram nos anos 70 e 80. E eu tive a oportunidade de fazer a cobertura de todos esses festivais e passei a ser um repórter que estava viajando muito e cobrindo a tudo isso. Enquanto eu lentamente traçava e seguia uma carreira na TV Paranaense Canal 12, que passou a ser Rede Globo, a partir do final dos anos 70. E eu tive a felicidade de ser o apresentador do Globo Esporte. Na hora do almoço, apresentei o Globo Esporte durante 22 anos. E aí também, com Vinícius Coelho, uma pessoa incrível, Luiz Alfredo Malucelli, tantos colegas, nós passamos a trazer para Curitiba, para o estado do Paraná, as transmissões diretas dos jogos. Até então não existia a transmissão direta dos jogos, depois isso foi regulamentado, as emissoras puderam transmitir os jogos no Brasil inteiro e nós fizemos transmissões de Curitiba, do Atlético, do Paraná, que era Clube Atlético Ferroviário no começo, e até o momento mais importante de todos, em 1985, quando eu e o Vinícius transmitimos do Rio de Janeiro, com Gil Rocha, o Campeonato Brasileiro de 1985, conquistado pelo Curitiba Futebol Clube. Um momento inesquecível, eu diria que foi a reportagem mais importante, mais emocionante, mais apaixonante que eu fiz, junto com amigos, com colegas que me ajudaram, eu lá no gramado do Maracanã. Não vou esquecer nunca mais essa conquista espetacular do Curitiba Futebol Clube. E aí tracei toda a minha carreira. Depois de estar diante do microfone, trabalhando, né, dia e noite, eu fui levado à direção de emissoras de rádio. Fui diretor da Rádio Independência, já no terceiro período em que fui trabalhar para a Rádio Independência, e naqueles anos ali de 80 até 87, a Rádio Independência AM foi a líder absoluta de audiência em Curitiba. Ali nós reunimos Algaci Túlio, Mário Celso, Luiz Carlos Martins, William Barbosa, Fernando César, Augusto Mafuz, Carneiro Neto, Ayrton Cordeiro, Marcos Aurélio de Castro, Vinícius Coelho, Munir Caluf, Josias Lacour, Paulo Moseman, eu e o Euclides Cardoso na direção daquela emissora, com Paulo Chaves, com César Marques,
E aí, junto com a Rádio Independência, a FM Brasil 104, com Laís Mann, com Alcides Vasconcelos, com uma turma. Então nós tínhamos numa sede, entrávamos na sede, à esquerda a Rádio Independência AM, forte, batendo seu tambor, falando com a cidade, com reportagem na rua, e depois à direita os estúdios da maravilhosa FM Brasil 104, a FM que tocava apenas música popular brasileira. Então nós trabalhávamos com duas emissoras e vivíamos ali boas 18 horas por dia aqui no Pilarzinho, na rua Amaury Lang Silvério. Foram momentos também de muita doação de todos que trabalharam conosco, dos profissionais, de muito sacrifício, de muito trabalho, de não ter horário para chegar ou ter um horário muito cedo para chegar e não ter horário para sair. A Brasil 104, depois ficou apenas 104, depois se tornou Rádio Cidade e hoje é a Jovem Pan, no 103.9 FM. A Rádio Independência deixou de existir, foi vendida para uma entidade católica e ela prega apenas religião. Foi o rádio, a televisão que preencheram nossa vida, que ainda preenchem agora como um telespectador, como um ouvinte, né? Como uma pessoa que adora o rádio, que adora a comunicação, que entende que a comunicação, que nós jornalistas, radialistas, que nós trabalhamos com a notícia, que somos operários dessa interatividade no Brasil todo, nós somos o caminho, nós somos os únicos possíveis de interagir com a classe política, com os governadores, com os políticos e fazê-los compreender as aspirações populares para fazermos um Brasil melhor, mais humano, mais justo, um novo país. Só a classe dos jornalistas, dos radialistas, dos comunicadores, seja hoje pela internet, buscando novas tecnologias, mas fazendo pulsar a vontade do povo. E a minha família se compõe, se completa, se enche de afeto, de carinho, da coisa mais doce que a humanidade pode trazer para a gente. Esta família se completa com as meninas. Eu sou avô de 5 netas. A Fernanda, a mais velha, a Raquel, a Sofia, a Letícia e a Júlia. São as meninas, o meu encanto, o meu xodó, né, que preenchem o vazio da perda que nós sofremos dos pais, de alguns amigos, de familiares, lá já desde os avós. Então nós vamos, ao longo da vida, perdendo entes queridos e ganhando novos entes queridos. Um beijo para as meninas e eu gosto, amo, vivo por elas e acho que elas são as meninas mais lindas e mais encantadoras deste mundo. Muito obrigado, um abraço a todos, fico muito feliz com esta iniciativa do Luiz Renato Ribas, um personagem peculiar, singular, fora de série, que nasceu no nosso meio, que nasceu neste meio, como comunicador, como produtor e hoje dono deste projeto que vai ficar para a eternidade e que tem a riqueza de mostrar a peculiaridade, o interior, os bastidores da nossa vida. Muito obrigado.